Quem é o maior no reino dos céus? Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e que fosse lançado ao mar. Ai, do mundo por causa dos escândalos. Porque é mister que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um olho só, do que tendo 2 olhos seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. O mestre precisa repousar. Por favor, por favor. Pedro, Tiago, deixai vir a mim os meninos. E não os impeçais. Porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Na verdade te digo
que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ouves o que dizem, e Yahushua diz: nunca leste pela boca dos meninos e das criancinhas, bebê de colo, de peito recém-nascido, tiraste o perfeito louvor. Beleza, o bebê vai nascer em Apocalipse 12, vai nascer. Este bebê, por sua vez, é o próprio 144 mil. O que faz o perfeito louvor? É um bebê. Quem que volta com Yahushua? Não é o bebê, os 144 mil, como já foi falado aqui? Que, por sua vez, tem um louvor que só os 144 sabem falar. E Yahushua, nesse ponto, também falava do bebê. Então o Fernando falou dos dízimos aí, e já pegou, já emendou na criança de Tessalonicenses, que a gente vai voltar a falar. Mas quando você vê o Yahushua colocando Yau, o bebê que é o Ru, o menininho, um Ru, e o povo que estava ali, que era o Shua, ele fica de boca aberta. E você pega outra, irmão. Falando a mesma coisa? Pois é, Fernando. Assim, você vê, você falou do dízimo aí, né? Como é que o Yahushua fala em Mateus 18,14? Ele fala assim: assim também não é vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um desses pequeninos se perca. Olha, você que retém o dízimo, está fazendo o dízimo se perder. Não retém o dízimo. O dízimo são pessoas. O dízimo é a primícia dele. Quando você faz o pequenino cair, você está retendo o dízimo. Isso é muito forte. Em verdade vos digo que quando fizeres um desses pequeninos irmãos caírem, a mim fizestes. Ele está falando disso, do corpo dele. O corpo dele. 144. Que é corpo. Nós estamos falando toda a vida que é corpo. A mim você fizesse, como se fizesse cair. Aí você falou da pedra de Mó, né? O que moe o trigo? Não é essa pedra de Mó? Você vê, aqueles que moerem o trigo. Por quem que o trigo vai ser moído? É melhor que você amarrasse e fosse junto com essa pedra. Entendeu? Então, é muito forte, irmão. Continua aí, continua. Não, então você pega esse ponto todo aí, né? Não sei se eu cortei o teu raciocínio, irmão, desculpa. Mas eu queria ler esse negócio aqui que é fantástico, né? A sequência de Manial 18 e Manial 21 falando da mesma coisa, né? É muito lindo isso aqui, é fantástico. Que por sua vez retoma mais uma vez a 2 Tessalonicenses 3 e 8. Do 3 ao 8, né? A gente volta aqui, né? E vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Então vai ser manifestado.
porque já o Ministério da Injustiça opera, somente há um que o retém, até que do meio seja tirado, que é o bebê que o Fernando acabou de falar aqui de Mateus 18, onde diz ali que o bebê está no meio, tá uma criança no meio. Essa é a conexão. Então, o texto é específico, ele fala, ele colocou ele no meio deles. Ele colocou ele no meio deles. Sim, sim. E tem que ser com um pequenino, tem que ser igual, né? Tá alinhado com esse bebê. Tá alinhado com essa criança pequena. Então será revelado o Inico. Peraí, vamos fazer um cálculo comigo aqui? Eu quero que os irmãos analisem comigo com muita calma nessa hora. Ó. Não será assim, né? Não será assim. Nada vai acontecer, o fim dos tempos não vai acontecer sem que o filho da perdição se mostre. Né? Então ele já mostrou a primeira forma dele. Só que, então o Inico será revelado. O Inico não foi revelado ainda. O homem do pecado se manifestou, mas na forma de Inico. Porque fala ali, vamos voltar, olha, já emendando aqui no Dayanu 9 e 27. Um príncipe vai fazer o pacto de paz. Um príncipe. Não é um rei, um príncipe. Não é alguém que manda mais, é um príncipe, é um segundo, um cara que é um príncipe. E daí é falado que no meio, quando ele quebra o pacto, daí vem o desolador, da abominação vai vir o assolador, Satanás vestido de gente. É nas asas da... Então é o príncipe, é um cara que vai quebrar, e daí que vem outro cara. Então não confundam isso. E o Fernando vai falar isso no vídeo do Apocalipse, imagino. Tá certo, amados? Então um e outro é outro. Então será revelado o Inico, a quem Yaldes fará pelo sopro da sua boca. O que é o sopro? É espírito, mais uma vez. É o 144, é ele mesmo, ele tá falando do Ru. É o Ru. Só que o Ru vai estar manifestado, né? Manifestado em forma de gente, exatamente. Forma de gente, exatamente. Olha que lindo isso aqui. E aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então o Yahushua, quando vem com os 144 mil, e eu falo que o bebê sobe, mas quem sobe é os 144 mil, porque ambos é a mesma coisa, em alegorias diferentes. Tá aí, amados. Tá aí. Quando Yahushua desce com os 144 mil, com o espírito que se tornou gente, junto para poder servir a cabeça, que por sua vez servem o Shuá, que é a parte final do corpo do fim dos tempos, que é todos que ficarem para trás, e que o Eterno me livre de ficar para trás. Eu já falei inúmeras vezes aqui, e o Fernando compartilha desse sentimento. É isso que tá falando, tá certo? Então é muito bonito isso, sabe? Então era disso que Shaul falava, Yahushua falava, Yahushua falava. O Liel falava, é absurdo, irmãos, tá certo? E isso ampara, vamos voltar rapidinho ali em Romanos, né, 8:19. 8:19 agora faz sentido, porque a criação espera com o coração na mão, a ardente expectação dos filhos de Yael. Romanos 8:19, amados. Tá certo? Shaul sabia muito bem disso, né? Shaul sabia. Então essa é uma achada muito interessante que a gente tá resolvendo aqui, né? Uma outra achada interessante aqui, né? Que agora, que logo a gente vai falar aqui, mas eu espero que os irmãos tenham entendido essa charada, porque ela é muito pesada, né? Essa foi solucionada com louvores, hein? Eu mesmo era um texto que me incomodava muito, mas hoje não, hoje tô em paz com ele. Que coisa mais linda, viu? Pois é. Então, agora uma outra coisa que a gente vai falar aqui, e você fala assim, não, esses caras estão viajando, se você aguentou até aqui, né? Se você aguentou até aqui, que eu espero que vocês aguentem, né? A gente tá aqui, né, falando todas essas coisas aqui, né? A gente tá falando todas essas coisas, mas a gente tem que entender uma coisa, que a gente precisa discernir tudo de uma forma espiritual, no entendimento. Quem fala isso é o próprio Shaul, né? Vou ler 1 Coríntios 2 comigo, então? Vamos lá? E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Yael, não fui com sublimidade de palavras ou com sabedoria. Então a gente não tá aqui mostrando, pagando sabichão aqui, né? A gente tá com muito medo de estar falando essas coisas aqui,
e depois não é, né? Mas tanta confirmação que você está vendo aí que a gente foi obrigado. A gente foi obrigado a fazer isso. A gente não teve escolha. Porque a gente não tem necessidade. A gente não ganha nada, a gente não mostra a cara aqui. O Eterno sabe que eu mesmo não tenho prazer em ficar tendo que fazer vídeo. Eu não gosto, sabe? Eu, por mim. Mas é assim, a gente tem que falar. A gente vê um negócio desse, né? Você preferiria, Fernando, ser até muitas vezes guiado, né, por outras pessoas do que tá fazendo esse papel, não de guia, a gente não tá guiando ninguém, mas de esse papel de atalaia, de dar o grito, né? É pesado esse papel, né? A gente queria ouvir isso de outras pessoas. Mas se o Eterno achou por bem usar a gente, beleza, a gente. Eis-me aqui, né, Fernando? Então a gente continua falando aqui, ó. Então a gente não vai com sublimidade de palavras. No entanto, no início do texto, do trabalho aqui, a gente falou: se tá ruim, se não tá legal, vai e desliga, vai num xizinho aqui. Se o que é pra seguir a gente, você acha que a gente fala bonito? Xizinho. No cantinho da tela ali, fecha e acabou. Esquece a gente. Mas se tem alguma coisa importante aqui, irmãos, vamos lá. Verso 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão Yahushua, este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. A gente não está aqui não convencer, né, persuadir, né, com ações persuasivas, com palavras persuasivas, nenhuma aqui. Mas em demonstração de ruha e de poder. Você vê que o poder é uma coisa e o ruha é outra, né? Então o espírito, o entendimento, compreensão das coisas. 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder do próprio Yahweh. Todavia, nós falamos da sabedoria entre os perfeitos. Não, porém, Shaul falou que ele era um perfeito ali. Tá certo? Não, porém, a sabedoria desse mundo. A gente não quer nada das coisas desse mundo, né? Nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam. Nós falamos da sabedoria do próprio Yahweh, oculta em mistério. Tá tudo oculto em mistério aqui, mas a gente tá entendendo o que é esse bebê aqui agora. A gente tá entendendo aqui o código do nome Yahushua. E como eu falei, quando a gente entendeu isso, foi muito comoção pra gente, né, Fernando? Foi muito emocionante de saber que o plano de salvação completo estava envolvido no nome. O plano do rapto, sozinho, está envolvido nas colheitas. O plano de salvação completo é envolvido nas 7 festas. O plano do rapto é só nas primícias ali. O nome testemunha tudo. O nome testemunha tudo isso que nós estamos falando. Tudo, exatamente. Então, estamos falando da sabedoria dos perfeitos, não porém a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam, mas falamos da sabedoria do próprio Yahweh, que está oculto em mistério em seu nome. Praticamente é isso que está falando. A qual Yahweh ordenou antes dos séculos para nossa majestade. 8. A qual nenhum desses príncipes desse mundo conheceu, porque se conhecessem nunca crucificariam ao Yahweh, o nosso Salvador, nosso Salvador. Número 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Yahweh preparou para aqueles que o amam. 10. Mas Yahweh nos revelou pelo seu espírito, pelo seu entendimento. Para quem não fala que não tem espírito, vamos ver esse negócio agora. Porque o espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas do próprio Yahweh. Epa. 11. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Yahweh, senão o espírito de Yahweh. Duas coisas diferentes aí. 12. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém do próprio Yahurim, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente pelo próprio Yahweh. 13. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, que a sabedoria humana ensina, mas com as palavras que o Espírito, né, Santo nos ensina, que o Ruach HaKodesh nos ensina, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Então você vê, eu e o Fernando estamos falando só coisa espiritual aqui, coisa que não é coisa física, coisa para você compreender, tá certo? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Ruach, ou seja, do espírito de Yahweh, porque ele parece loucura. Ele não pode entender, porque elas espetacular, né? Espiritualmente, então coisas do espírito do Eterno, que vai ser dada aos 144 mil, é só quem pode, é só esses caras que podem compreender essas coisas. Tá entendendo? Eu tenho medo de não ser os 144 mil, mas eu desejo ser, e tá aqui isso falando. Discernir as coisas da forma do espírito, né? 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Então, o povo, o pessoal que é espiritual, e eu espero que os irmãos que estejam ouvindo sejam todos espirituais. Eu espero que todos os irmãos que estejam ouvindo sejam parte dos 144 mil, que um dia acordem, fiquem 40 dias
falando de milagres e maravilhas, e todo mundo, e assim como foi, né? Lá, nós já vamos falar do Nicodemos, vamos explicar toda a história do Nicodemos, os códigos que Yahushua deixou de Nicodemos. Calma, só deixa ele nessa sequência aqui. Tá bom, irmãos? E vocês vão ver que o vento aparece aqui, já aparece lá, e já não tá, e já volta aqui, porque é rua, é espírito. Assim vai ser o nosso ministério, o ministério dos 144 mil, ao qual eu espero fazer parte, e o Fernando assim também. 14, vamos voltar no 14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito do Eterno, porque eles parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem só da base do Espírito. 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Discerne, consegue compreender. A palavra discernir é compreender, entender, é passar a saber. E ele de ninguém é discernido. 16, aqui é pesado. Porque quem conheceu a mente do Eterno para que possa instruí-lo? Quem conheceu a mente sublime do Eterno? Olha o que Shaul está falando aqui. Mas nós temos a mente de Yahushua. Yahushua não é a cabeça? Yahushua não é o cérebro? Yahushua não é a mente? Olha aqui. E a mente não passa por um acaso. Está conectado direto à espinha, à coluna, ao espírito, à coluna da menorá, que por sua vez é os 144 mil, que por sua vez é o bebê. Eu sei que vocês já estão com a paciência acabada comigo já, irmão, mas vocês têm que ouvir isso. É porque não tem como continuar falando aqui se a gente não enfatizar essas coisas para vocês. Que por sua vez é um bebê que vai ficar por 40 dias dando azeite às virgens loucas, que por sua vez é a igreja de Filadélfia, fraca, sem força, que é a primícia, que é a primícia, que é o dízimo ali, que vai ser raptado igual foi Enoque, igual foi o Lial, igual foi o próprio Yahushua, e que vai saber cantar o cântico novo, que foi especificado ali pelo Messias, que temos que ser com esse bebê. Tá certo, amados? Mas o que é espiritual, discerne tudo bem, de que ninguém é discernido. 16 para terminar. Porque quem conheceu a mente de Ial para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente do próprio Yahushua. É corpo, amados. É corpo. Então, daí quando você pega, eu quero que os irmãos venham comigo para 1 Yahuhanan 5, 7 e 8. Eu uso aqui uma Bíblia de Jerusalém. E ali fala que não, é apócrifo essa parte aí, é uma parte apócrifa. Tá bom, é apócrifo, não existe no original, não existe. Mas vamos tentar discernir isso de forma espiritual? Vamos começar a partir do 5. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Yahushua é o próprio filho de Yal? 6. Este é aquele que veio por água e sangue. Ele veio de fato por água e sangue. É muito lindo isso. Isto é Yahushua. Mas não só por água, mas por água e por sangue. E o espírito, o entendimento, o ruha, é o que testifica. Porque o espírito é a verdade. O espírito, o ruha, o entendimento é a verdade. Nós acabamos de falar que temos de discernir as coisas do Pai através do espírito do Pai. Tá aqui o 7. Então, a partir do 7 agora, em Bíblias antigas, por algum motivo, dizem que é apócrifo. Mas será que é espiritual ou não é isso aqui que eu vou falar agora? Comigo, verso 7. Porque 3 são os que testificam no céu. 3 são os que testificam na terra. 3 são os que testificam em tudo que é lugar. Eu já comentei com vocês. Corpo, alma e espírito. Passado, presente e futuro. O tempo. A harmonia, melodia e ritmo. Eu já fiz esse comentário aqui antes. Isso, as pessoas vivem perguntando, falando assim, mas todas as religiões por aí dizem que o Deus delas é que teria criado o universo, a vida e tudo mais. Eu falo, isso não é possível. Porque é muito fácil provar quem é o Criador. Por exemplo, vamos analisar a natureza de uma forma geral, tá? Tempo, passado, presente e futuro, 3 em 1. Espaço, largura, altura, profundidade, 3 em 1. Base da matéria, que são os átomos, prótons, nêutrons e elétrons, 3 em 1. Base dos prótons e dos nêutrons, 3 quarks em cada um deles. Estados básicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Quem estuda música tem melodia, harmonia e ritmo. Você encontra 3 em 1 em todo lugar. Da onde vem a ideia de 3 em 1? Levantando a bola para agora.
O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Então é o Pai é Yah, acabou, tá certo? Tá certo. A palavra, o próprio Yahushua, ele é a palavra do Eterno. E o Espírito, são 3. E esses 3 são 1. Tá errado? Por um acaso, não, mas isso aí é coisa de Roma, é coisa que os romanos inventaram, né? Amados, entendam isso de forma espiritual, por favor. Não é nós que copiamos as coisas de Roma, é Roma que copia de nós. É os povos que copiam isso. A profecia dada a Eva há muito tempo atrás, que ela viria de colocar ia ter inimizade entre ela e a serpente, etc. É de longa data. A profecia de que viria um salvador ao mundo é longuíssima. É de longa data essa profecia. Essa profecia de que iriam haver pessoas que teriam o poder do próprio Yah no corpo, o poder de Deus, não sei que eu posso falar simples, os irmãos poder entender, porque é uma coisa mais simples de entender. Pessoas que iriam fazer milagres e maravilhas. Não é de hoje essa profecia. Então tá aqui, vamos ler de novo, porque são 3 que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. E os 3 são 1, não é mentira. Eles copiaram isso de nós, não é nós que copiamos deles. 8. E são 3 que testificam na terra também. Não tá errado. Começa já pelo Espírito. O que liga nós ao Pai? O que nos liga? É o Espírito. O Espírito, depois a água e o sangue. Fernando, agora eu queria que você mostrasse aí, porque isso aí, tudo que o irmão Fernando está explicando aqui é pra... Na verdade, tudo que o irmão Fernando sabe eu sei, e tudo que eu sei o irmão Fernando sabe, e vice-versa, porque de longa data a gente tá falando isso. Então não é que eu tô assinando embaixo as coisas que o Fernando tá falando aqui, ou o Fernando assinando as coisas embaixo aqui. Tá entendendo? O Fernando não me segue e eu não sigo o Fernando. Mas é porque a gente entendeu isso juntos, tá entendendo? E isso então, é muito importante. E eu quero que o irmão Fernando agora fale, explique qual que é a sequência aí, por que tá assim, nessa forma. E o diga aí, então repita pra mim então aí, irmão. Quem que testifica no céu? Fala aí de novo. O Pai, a Palavra e o Espírito. Quem que testifica na terra? O Espírito, já começa pelo Espírito, olha. A água e o sangue. Você veja que o Ru, ele tá em último lugar e na terra ele tá em primeiro lugar. Então, você vê que os dois se encostam, né? Os dois espíritos se encostam. O espírito é a conexão, porque ele tá no fim dessa ordem e tá no começo da ordem daquele que se ficam na terra. Então você vê que o entendimento é o que conecta os dois lá em cima. Então você tem o nome Yahushua em cima, porque você tem o Pai, né? Na primeira colocação, o Filho na segunda colocação e o Espírito na terceira colocação. Então você monta o nome, Yahushua, né? O Pai, a Palavra e o Espírito. A palavra é Shua, né? O Pai é Yao e o Ru é o entendimento, o Espírito. Yahushua em cima. E embaixo você também tem Yahushua. Você tem, no caso, o entendimento no Ru, que é o primeiro, o Espírito, né? Você tem na água o Shua, tá? E você tem no sangue Yao. E isso eu queria até dar um toque aqui agora, irmão, que a gente conversou esse tempo atrás, que você tem ali as 3 colheitas, né? Testemunho na terra, as 3 colheitas. Você tem a colheita, a primeira colheita é a colheita do Espírito, do Ru, do entendimento, 144.000, primícias, coluna do candelabro, coluna do templo, né? Como a gente está falando aqui constantemente, o dízimo, né? É a primeira colheita. Depois você tem a água. A água é o Shua, naquele cartaz você vê que é o Shua, é a multidão. Ali vai ser a colheita dentro da multidão. Primeira colheita é a colheita da cevada. Segunda colheita, a colheita do trigo. Cevada se encaixa no espírito, Ru, tá? Trigo se encaixa na água, Shua, tá? Shua. Você vê que é a mesma ordem de cima invertida, né? Tá? E nessa colheita do Shua, da multidão, tá? A gente tendo o Ru, que é o espírito, sendo retirado, ó, confirma mais uma vez a carta de Shaul, tá vendo? Ele sendo retirado, no meio do Shua, no meio dos 7 anos, vai se manifestar o iníquo. No meio do testemunho da água, do mar, da multidão, as águas que lavam, a verdade. É por isso que a gente fala que o ministério dos que ficam é tão grande quanto o ministério dos que vão, tá? Porque o Espírito vai ao Pai, o Espírito, olha só que coisa, olha, cara, o que o Yahushua falou quando ele falou que estava tudo consumado?
a ti entrego o meu entendimento, o meu Ru, o meu espírito. A ti eu entrego, porque ele consumiu. Aí o corpo, aí ele consumou e mandou o espírito. Isso está confirmando de novo a questão do entendimento ser levado ao Pai. O entendimento vai para o Pai, a coluna do templo, no testemunho do espírito, daqueles que se ficam lá embaixo. Aí a água, no meio da água, o que diz lá no Apocalipse? Vi emergir do meio do mar uma besta. Aí você tem a comprovação alegórica do período que vai surgir o iníquo, confirmando de novo a carta de Shaul, quando ele fala lá que até que do meio seja tirado para que se possa manifestar o iníquo. Então será revelado o iníquo. No meio do ministério, Shua, água, multidão. Segunda colheita, trigo. Primeira colheita já foi, espírito. Eu tenho repetindo bastante para poder vocês entenderem, tá? E aí você tem o último testemunho, que é o do sangue. O sangue é a terceira colheita, são as uvas que você esmaga. Tá lembrado lá, irmão, no Apocalipse, que fala que eu pessoalmente pisarei o lagar da ira do meu pai. O dia de Ial, o dia de sangue, o dia de vingança. É o último testemunho, o do sangue, é o dia que ele vai se vingar do próprio sangue, do sangue daqueles que pedem debaixo do trono, que seja vingado o sangue deles. É o último testemunho, a colheita das uvas, a terceira colheita, a terceira vindima das uvas. E aí o sangue vai correr na altura do freio dos cavalos. Quem lembra disso? Esse é o terceiro testemunho. Por isso que ele diz, são 3 que testemunham na terra. Primeiro, o entendimento, o Ru, tá? A coluna que vai ser levada. Segundo, os que ficam para trás, a multidão, tá? E no meio das águas surge o iníquo. No meio desse testemunho surge o iníquo, tá? E o iníquo aparece para tentar destruir a mensagem. Mas aí no final ele vem e com o sangue ele vinga, tá? No testemunho do sangue ele vinga o próprio sangue e o sangue dos mártires. Como isso está tudo no Apocalipse, nessa mesma ordem. É absurdo, está na mesma ordem. É ou não é, irmão? Pois é, então é por isso que eu tô falando pra vocês aqui que esse tipo de coisa, é apócrifo, não é, não é. Mas se você for com calma e analisar de forma espiritual... Se você discernir espiritualmente, está sendo discernido espiritualmente. E a gente tem prova disso? Prova física? Tem. É só você ver as colheitas. Está gravado nas colheitas. Como é que você vai negar algo que é físico, testemunhado fisicamente? Quem que criou os cereais? Quem que criou a uva? Quem que criou a lei que determina essa ordem? A lei natural. A ordem. Né? A lei natural. A lei natural e a lei de Merusha também, que se usou da própria lei natural. Eu já falei disso. O Merusha só se utiliza das leis já prontas. Só entende elas e desmiuça elas na lei. Né? É isso que ele faz. Por isso que eu digo, legislou maravilhosamente bem. Foi um grande legislador, Merusha. Ele transformou toda a lei, as coisas físicas que o Eterno criou, ele trouxe para um pré-entendimento, né, que o povo não soube, o povo só sabe praticar o físico e não entende. Sabe? É isso aí, irmão. É isso aí que se você queria um adendo, eu já dei ele. Não, tranquilo, irmão. É incrível isso daí. Então nós temos aqui, matando essa charada aqui, sobre o espírito. Você fala, não, mas o espírito não existe. Né? Tem pessoas que falam que o espírito não existe. Mas como? Como? Vamos continuar. Eu quero que os irmãos abram comigo João 14 e 26. Para os irmãos terem uma noção de quem é o espírito. Se não tem um terceiro de fato. Né? Mas aquele consolador. É um terceiro. Aquele. Pronome demonstrativo, apontando para um outro. Aquele consolador. O Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Que o Pai enviará em meu nome. Então o Pai vai enviar alguma outra coisa? Então vai ter um terceiro que ele vai enviar? Sim, que é a continuação do corpo dele. Esse vos ensinará todas as coisas. Olha o trabalho do que o pessoal que será os 144 mil vai ter. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele vai fazer o trabalho. Ele tá falando pros apóstolos ali? Sim. O que os apóstolos aprenderam e ouviram do próprio Espírito na época, quando desceu o Pentecoste, é lembrado até hoje? É óbvio que não. Então é por isso que logo virá novamente o Espírito
vai ter que descer nessa segunda instância, né, que é o primeiro e o segundo, que da primeira vez pegou só os 12 mil, mas agora vai pegar os 144 mil, porque 12, se você pega ali, né, os 12 vezes 12, ali é 144, 12 mil, né? Os 144 Verdade, mil. irmão. Exatamente. O Messias, ele veio, ele é a cabeça, né? Vamos relembrar isso. Ele é a cabeça, beleza. Ele cumpriu lá os dois nascimentos, o nascimento da água e o nascimento do fogo, do entendimento. Ele nasceu. E quando ele veio, ele andou 40 dias. Quando ele voltou da morte, ele andou 40 dias e ele falou coisas concernentes ao reino, como está escrito, né? No período de 40 dias, está no livro de Atos, né? E ele falou para 12. Claro, provavelmente tinha mais gente junto acompanhando, seguindo, mas ele falou a princípio para os 12. E a mensagem, ela foi... O que aconteceu com a mensagem? Ela foi sufocada por Roma. Isso está num livro apócrifo, fala essas palavras. Ela foi abafada. Apocalipse de Baruque fala isso. A mensagem seria abafada, tá? Dias virão em que este reino que destruiu Zion será destruído e subjugado por um que lhe sucederá. Mas também este, decorrido algum tempo, será destruído. Então virá um outro, um terceiro. Mas também este, após exercer o seu reinado, será aniquilado. Depois virá o quarto reino, e o seu império será muito mais duro e cruel que os anteriores, e reinará por longo período. E conservará o poder por largo tempo, e elevar-se-á mais alto que os cedros do Líbano. Nele a verdade ficará abafada. Nele a verdade ficará abafada. Nele a verdade ficará abafada. Virá então o tempo do seu fim, em que acontecerá a sua queda fatal. Então revelar-se-á o reino do meu ungido. O último rei permanecerá com vida, mesmo tendo perecido a multidão dos seus súditos. Então ele será acorrentado e conduzido ao monte Zion, e ali o meu ungido lhe pedirá contas de todos os seus atos de prepotência. Juntamente com as obras de toda a sua multidão, o aniquilará na sua presença. Depois disso, ele o dará à morte, e assim protegerá o restante do meu povo. Apocalipse de Baruque. Livro apócrifo excluído pela Igreja de Roma e pela religião judaica. Por 12 homens. A mensagem que foi lançada por 12 homens foi abafada por Roma. Beleza. Aí agora passou todos os 40 jubileus, né, representando os 40 anos no deserto, como se fosse os 40 anos no deserto do Egito. Nós estamos em 40 jubileus. Por isso que fala aqui a cidade que se chama espiritualmente Sodoma e Egito. Porque assim como houve 40 anos de deserto após o Egito, nós estamos 40 anos também andando no deserto aqui do Egito. É basicamente isso. 40 jubileus, perdão. Nós estamos 40 jubileus. E agora, entendeu? A mensagem vai ser de novo a mensagem do reino, como disse lá o anjo de Apocalipse 10, que importa que seja profetizado de novas nações e reis e povos, a mensagem, ela vai ser lançada pelos 12 mil de cada tribo. Não são mais só 12, são 12 mil de 12 tribos. Ela vai ser lançada. E Roma vai tentar de novo. Quando for lançada essa mensagem, que é a capa que o Lial joga para Urshua, essa é a mensagem, representando a mensagem do entendimento, Roma se levanta de novo, como fez lá atrás, com os 12, se levanta de novo para tentar matar de novo a mensagem. E aqueles que, na forma de matar aqueles que estão falando dela, né? Assim como Jezabel tentou matar o Lial. Exatamente. Olha, ainda bem que você lembrou dessa de Jezabel, porque se você vê, o Lial foi lá e apresentou o nome para ela e para os falsos profetas, né? Os profetas de Baal, os 450. Ele apresentou. Eles morreram ali morreu a mentira, tá? Só que quem ficou encarregado de continuar foi o Urshua. E quando Jezabel viu o Urshua, que daí representando esses Shua que vão ficar, tá? Que vai se cumprir, no caso, o que eu estou falando a respeito da mensagem de Roma vir atrás perseguir, aí Jezabel morre na mão dos Shua, não morre na mão da turma do Hu, de Yao.
do lado Yao, da visão. Eles morrem através de Eliseu, o Ushua, que é esse povo. Então, e isso está confirmado na escritura, porque você pode reparar quando que o iníquo é destruído. Ele é destruído no arrebatamento ou ele é destruído no final? Ele é destruído no final do testemunho de Ushua, das águas, no final da expiação. Então você vê que está tudo certo. É uma linha do tempo espetacular que a gente vê nisso daí, sabe? É tudo perfeito. E vai ser dentro desse testemunho que é destruído o iníquo, entendeu, irmão? É mais ou menos isso daí. Não, tranquilo, a ideia. Isso aí não, né? É isso mesmo, né? Então quando eu você gosto pega de explicar bem, sabe? Porque é muito lindo esse controle do eterno, sabe? Não, fica tranquilo. É um controle absoluto, né, Fernando? É um controle absoluto. Absoluto. Então você vê que nós temos um espírito, então, que vai descer um espírito, né, que vai ser um consolador para você discernir essas coisas. Logo, né? O Consolador vai fazer lembrar de todas as coisas já dito por Yahushua. A verdade não foi abafada. Tá num pouco de Baruch. Mas vai voltar, porque o Espírito vai voltar à Terra. Né? E quando se pega o Yahuhanan 16, né? E você pega o verso... Eu vou começar pelo verso 5, João 16 e 5. E agora, vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? 6. Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Que é o Espírito, ele veio numa primeira instância 12 mil, ele foi abafado ao Pentecostes. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele vier, futuro, convencerá, futuro, o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, crê em qualquer outro, menos o nome de Yahushua. Da justiça, porque vou para meu Pai, né? E não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer. Olha o 12. Ainda tenho muito vos dizer. Muita coisa. Mas vós não podeis suportar agora. Os discípulos 12 não podiam aguentar o tranco do que o Espírito. Eles não podiam ter tudo, tá entendendo? Então eles tiveram... Isso que o Messias está falando aconteceu lá. E vai ter que acontecer de novo, porque é assim que funciona. Aconteceu a primeira vez com o Messias, acontece a segunda vez conosco. Se o ministério da letra foi bom, e o ministério do entendimento como vai ser? Não são duas vezes? É duas vezes. O primeiro derramamento do Ru, do Pentecostes lá, que está relatado lá em Atos, o de agora, aquele lá é fichinha. Aquilo lá é só uma sombra. Perto que vai ser? Que lá é o 12. Lá eles falavam línguas, só idiomas. Você escutava eles falando idiomas diferentes. Aqui não, aqui vai se falar a mensagem do reino, sabe? É a mensagem do reino. Então, é aquele lance, sempre o segundo é melhor. É como vai acontecer com o povo do Shu, que ficar para trás, vai ser muito melhor. Vai ser muito mais forte, vai ter muito mais testemunho rolando ali. Vai aparecer um monte de Shaul no meio. Vai aparecer. Nossa, que vai aparecer de Shaús ali, sabe? De Ulial, né? O que vai aparecer de Uliais e Shaús, sabe? No meio do Shua, que vão ser verdadeiros mártires. Isso não tô falando, não tô inventando, isso está no Apocalipse escrito. Aqui, é o que a gente tá escrevendo, falando o tempo todo aqui, Fernando. Exatamente, sabe? Ai, então, cara, é muita coisa, sabe? Olha, é muito forte essas mensagens, sabe? E esse entendimento é uma coisa muito forte, Realmente para eles lá atrás, como você acabou de ler, para eles era demais, não aguentava o tranco não. Eu não posso falar agora que vocês não vão suportar, sabe? Ai, por isso que o Fernando falou aqui sem presunção nenhuma, mas eu acredito que lá foi fichinha perto do que vai acontecer. 13, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. A verdade é o nome para começo de conversa. Porque exatamente. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E vos anunciará o que há de vir. Então você vai ter certeza das coisas. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. 15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Porque é a mesma pessoa. A expressa imagem do Pai é o Filho. Por isso eu vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então, amados, isso aqui mostra que o Espírito e
e o próprio Yahushua são dois seres diferentes, que por sua vez é diferente do Pai. É por isso que ele está falando que são três que testificam no céu. Mas quando é de conveniência, né? Quando é de conveniência, a carta de João não presta. Mas quando a carta de João é de conveniência dela, presta. Tá certo? Amados, tudo presta. O que o Shaul fala? Tudo é lícito, bem, tudo convém. Tudo, quando é discernido de forma espiritual, é bom, é glorioso, é magnífico. A partir do momento que você não discerne da forma espiritual, é terrível. Por isso nós temos que viver no espírito, temos que andar no entendimento, buscar a compreensão. Porque pessoas falam, porque o espírito do Eterno é um espectro, né? É um poder. Não! É o entendimento dele. Tá certo? Que desceu subir ao Yahushua. É incrível isso. Então esse bebê de peito que a gente tá falando aqui, que tem o espírito, né? Ele é os 144 mil, que por sua vez traz toda, né? Toda essa ideia, né? Então, amados, eu quero falar com os irmãos, queremos aqui, né? Falar com os irmãos sobre o pecado imperdoável. Um pecado que não tem perdão. Comigo, amados, Mateus 12 e 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens. Se você ficou da frente de um ídolo por ignorância, beleza. Se você falou Jesus, né, com ignorância, tá bom. Será perdoado qualquer coisa. A blasfêmia contra o Espírito não será perdoado aos homens. É por isso que quem crê nos 144 mil e seguiu os 144 mil e vê os 144 mil subindo, estes vão ser o Shuá. Agora, este pessoal que não creio nesses caras não, isso aí é mágica, isso é bobagem que esses caras estão fazendo aí. Não, isso aí tem gente que faz, olha na televisão, o David Blaine faz igual, o David Copperfield faz igual. Esses não vão ter perdão. Olha que começa aqui. Blasfemada a manifestação física do Ru e blasfemado o entendimento, né? Porque você tirar o entendimento, você arrancou a espinha. É aquilo que eu falei no vídeo. Nós estávamos falando. É como você pegar uma pessoa, deitar ela no chão, enfiar a mão assim, arrancar a espinha dela fora. Exatamente. Você arrancou a espinha. E se qualquer disser alguma palavra contra o filho do homem, você pode xingar o Messias o que você quiser. Olha, ele tá falando aqui, não é eu que tô inventando. Seria perdoado. É claro que a gente não ousa fazer uma coisa dessas, né? Mas se alguém falar contra o entendimento, contra o espírito, que vai se tornar os 154 mil, o bebê que vai ser tirado do meio, como o Shaul falou em 2 Tessalonicenses, que vocês estão acompanhando o trabalho aqui, vocês estão entendendo o que nós estamos falando, não lhe será perdoado nem nesse século, nem no século futuro. Agora a gente vai dar um pulinho em Marcos. Vamos lá para Marcos 3, porque a gente vai ver praticamente uma mesma coisa. O Yahushua vai repetir isso. Não, mas um evangelho foi fraudado, o outro não é. Né? É conforme a conveniência. Não! Analise tudo espiritualmente. Porque tudo tem alguma coisa boa por trás. Tá certo? No Marcos 3 e 28 vai repetir a mesma coisa de uma forma linda, de uma forma absolutamente gloriosa. Tá certo, amados? Vamos lá, vamos ler comigo? 28. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens. Todos os pecados vão ser perdoados aos filhos dos homens. E toda a sorte de blasfêmia com que blasfemaram. Olha, pode falar bobagem que quiser. Olha o 29. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Ruach HaKodeshua, o Espírito, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Então, por favor, parem de mutilar o nome de Yahushua. Parem de blasfemar contra o Espírito. Parem de blasfemar. Por favor, parem de blasfemar contra o entendimento. Não destruam a conexão de vocês com o Eterno. O entendimento é o que conecta.
Não Entendimento taque que conecta. fogo na capa dada de Ulial para Ushua. Por favor. Eu quero que os irmãos vão comigo, continuar aqui comigo em Lucas. Agora vai ser no capítulo Lucas 10 e 12, tá certo? Onde vai estar falando, é o contrário, amados, desculpa, é Lucas 12 e 10, onde vai falar a mesma coisa, vai falar de uma forma, é lindo isso, sabe? Então, não, vamos ler um pouquinho antes aqui, né? Olha aqui, é lindo isso aqui, ó. 7, vamos começar do 7. E até os cabelos de vossa cabeça são todos contados. O Eterno tem controle sobre tudo. Não tem mais, pois, mas velais vós do que muitos passarinhos. Então o Eterno vela mais, cuida mais de nós do que dos passarinhos. E digo-vos, 8, que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de 9. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos. 10. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito do Pai, contra o entendimento, contra o Ruach de Yeshua, a terceira pessoa, o corpo é o Yahushua. Tá certo? Nós temos a palavra, né, que é o próprio Yahushua. Nós temos Yao, o Hu e o Shua. Aquele que blasfemar e tirar o Hu desse nome não será perdoado. O terceiro elemento é o que conecta o pai com o filho, que conecta Yao com a multidão, é o que conecta, é o que te leva, é entender a mente de Yahushua, o entendimento da mente de Yahushua, você entender como ele pensa. Olha o ponto que ele está falando aqui, Fernando, olha o ponto que ele está falando aqui. Então, quando você vê esse pessoal, então, olha o 11, e quando vos conduzir às sinagogas e aos magistrados e às potestades, né, exército, né, não estejais solícitos do que eu haveis de responder, nem do que eu haveis de dizer. Por quê? Porque vocês vão ter recebido a capa dos 154 mil, que vocês não vão ter blasfemado dos 154 mil, vocês vão seguir os 154 mil que vão logo aparecer, se tudo está certo, se a gente está correto no nosso entendimento, né, meu Fernando? Logo os 154 mil vão dar as caras, né? E daí que quando a gente vê esses 154 mil, ou a gente fazer parte desses 154 mil, eu espero que eu, o irmão Fernando e os irmãos que estão ouvindo isso aqui façam parte disso. É muita gente, 154 mil, por mais que seja muito pouca gente, ao mesmo tempo que é muita gente. Então o pessoal que seguir esses 154 mil, tá certo? Não vai precisar. 12, porque na mesma hora vos ensinará o Ruach, o Espírito, o que vos convém a falar. Porque o entendimento guiará. Agora, é o entendimento que guiará. É a capa que o Shua, que é a salvação, que é o povo, que é a multidão, que é a água, pegou do Lial. Em dobro ainda. Em dobro, né? Versão dobrada, né? Porque se você me seguir e ir até o final comigo e ver eu subir, você recebe. O pessoal que seguiu Enoque até a última. O pessoal que viu Yahushua subir dentro da casa, com medo, eles estavam lá, né? Mas esperando Yahushua aparece, faz os milagres ali. Tá certo? Daí quando você continua aqui, olha que interessante, ó. Então não precisa, né? E quando você pega Lucas 21 e 15, vamos dar um pulinho rapidinho ali em Lucas 21 e 15, pra até também que fechar esse assunto, que daí tem uns assuntos brabos pra gente falar aqui ainda. Quando você pega Lucas 21 e 15, ele confirma que não precisa, sabe, falar, tá certo? Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos quanto se vos opuserem. Todo mundo, ninguém vai poder botar e contra o que está falando. Vão fazer exercício mental, vão falar que é e não é, que uma coisa é inspirada e outra não é, vão falar um monte de coisa. E todos serão exodiados por causa do meu nome, por causa de Yahushua. Mas não perecerá um único cabelo de vossa cabeça. É no bom sentido espiritual que ele está falando aqui, porque essa aqui não é vida, cara. Isso aqui você morre, aqui vai perecer, todo mundo vai perecer, não tem essa. Mas quando você nasce pra vida eterna, daí é outra, né? Então é isso, mano. Então por gentileza, né? Tentar fazer o melhor possível, né? Pra prestar atenção, pra discernir esse consolador, esse espírito, porque o espírito é o entendimento, o espírito que consola, tá certo?
O Espírito consola. Se eu queria que os irmãos fossem comigo em Hebreus 2, que fala aqui, é lindo falando isso aqui. Havendo Yahweh antiga... Não, desculpa, 2. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos, anjo a palavra é mensageiro, né? Permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação dada por Yahushua, ao qual, começando a ser anunciada pelo Salvador, pelo próprio Messias, foi depois confirmada pelos que ouviram, pelos que receberam, né? Esse Ru, e se transformaram no Shua. 4. Testificando também de Yahweh com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas, e dons do Ruha, distribuídos pela sua vontade. Então todo mundo viu lá, foi feito milagres e maravilhas atrás. Tá certo, amados? Foi feito grandes milagres e maravilhas pelo pessoal do Pentecoste, né? E foi lindo isso, foi lindo se ver. Então, como está escrito em 1 Coríntios 2 ali, 12 ao 16, você tem que discernir as coisas espirituais pelas espirituais. Tá certo, amados? E isso que é interessante. Então, como o Fernando já comentou aqui anteriormente, né? O Fernando falou aqui do texto de 2 Coríntios aqui, né? Que a gente vai ler aqui, falando que a letra mata, né? Eu quero que os irmãos abrem 2 Coríntios 3, do 5 ao 9, tá certo? Pode até ler mais depois, porque vai falar da mesma coisa, né? Então vamos lá. Como que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa? Como de nós mesmos. Então o que a gente tá falando aqui? Será que você acha mesmo que eu e o Fernando temos capacidade de falar tudo isso aí? Nós não temos tal capacidade de falar essas coisas. Nós somos dois incapazes, né? Não vamos falar o termo chulo que a gente estava usando aqui. Como é que pode dois Zé Mané? Vamos usar esse termo mais simples aqui, mas a gente tá usando um termo bem mais chulo, né? De saco de lixo pra lá, a gente tá falando. Como é que pode dois sacos de lixo estar falando essas coisas aqui? Entendendo essas coisas, Fernando? A gente não ia nem repartir isso aqui, né? Tá então certo, a gente não tem essa capacidade de falar nada. Mas a nossa capacidade vem de eu. Se eu tô falando mentira, amados, vão lá, confiram. Então a gente crê que existe um espírito de mentira na boca das pessoas. Pessoas que falam um monte de verdade, mas aí daqui a pouco falam uma bela numa mentira em cima. Uma operação do erro. Tá certo, amados? Então eu quero que os irmãos... Então não é de nós isso aqui, porque eu prefiro morrer do que não dar o dízimo correto. Vamos continuar. Vamos ler o 5 novamente aqui. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade é virial. 6. O qual também fez capaz de ser ministro do Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito, do entendimento. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. É o que o Fernando falou. O Espírito é o que vivifica. O que vivifica o Eric, que dá vida ao Eric é o Espírito. Senão eu sou igual uma besta, um animal. O animal sente dor, sente tudo, mas ele nem sabe que ele existe. 7. E se o ministério de morte, gravado com letras de pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de El-Shorur e Israel não podiam fitar os olhos na face do Mehushua, Moisés, por causa da glória que era, o qual era transitório. Não era por acaso igualzinho a história, quando ele ficou 40 dias lá no cimo do monte, igualzinho a história de Enoque, que ele também tinha glória no poder no rosto dele, que as pessoas não podiam olhar, porque ficaram com medo de adorar. O Enoque falou que não é para adorar ele, mas ele é tão divino que nós não queremos olhar para o seu rosto. Leiam Jazar 3, amados. E eles falam lá, não vamos nem olhar pra cara dele, senão a gente vai começar a adorar o Enoque. Foi assim com o Mehushua também, não podiam olhar na cara dele tanto poder que esse cara tinha. Mas era uma coisa transitória. 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Só que o ministério do Espírito já foi abafado, porque veio como sombra o primeiro, que desceu lá atrás, como os apóstolos. Vai ser muito maior agora o que vai vir. Porque o ministério da condenação foi glorioso, que é da letra, muito mais que o pessoal que fica só pensando em letra, em gramática, essas coisas, além de coisas físicas, né? A gente vai pelo som, a gente é guiado pelos sons, os sons da natureza. A gente não é guiado aqui por gramática, essas coisas aí. Tá certo? E diga-se, né? Diga-se de passagem, né? A glória do ministério do Espírito, quer dizer, o ministério do Ru, da espinha, do entendimento, né? Do dízimo, da cevada, do 144,
Né? É a mesma coisa, é tudo o mesmo papo. Que né? por sua vez, assim vai. Né? Os irmãos vão ver o texto, essa brincadeira do que por sua vez, por sua vez, os irmãos vão ver no texto, porque os que às vezes preferem até ler, né? Então vai ser feito um trabalho sobre isso aí, e vai ser disponibilizado para os irmãos também, os irmãos que queiram também aí. Porque o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória, excederá, vai ser, é aquela história. Quando você levar o dízimo de forma correta, entender o dízimo de forma correta e praticar, vai chover tanto que excederá em glória. Vai chover tanto que você não vai ter onde colocar informação. Vai chover tanto entendimento que você não vai conseguir, a tua cabeça vai querer explodir, porque era nessa situação que a gente estava aqui. E detalhe, a gente abordou tudo, mas não com as mesmas palavras, porque no texto, se você for ver o texto, a gente está abordando tudo de novo de uma forma diferente, né? Então, assim, claro que a gente cobriu tudo, né, tudo, mas tem coisa que a gente vai ter que precisar até cortar na edição aqui, porque a gente não pode falar que ficou, tipo, não, é presunção demais. A gente já falou demais, a gente já ficou presunçoso demais nessa história aqui. Tá certo, amados? Então, voltando aqui no 9, né? Voltando aqui ao 9. Porque também foi, porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá. Vai chover de forma que você não vai conseguir colocar o mantimento, né, na tua casa, né? O ministério da justiça. 10, porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque o que era transitório foi para a glória. Muito mais é em glória o que permanece. Olha agora. Agora que é legal. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Mehushua, que punha um véu na sua face, para que os filhos de Elshuru não olhassem firmemente o fim daquilo que era só transitório, era uma coisa de peixe pequeno em vista do que vai acontecer agora. Mas os que têm os seus sentidos foram endurecidos, mas os seus sentidos foram endurecidos, desculpa, 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está para o levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Yahushua abolido. Se você faz coisa física, qualquer coisa física, está no Velho Testamento ainda. Você não levantou o lenço do rosto de Mehushua ainda. E até hoje, quando é lido Mehushua, quando é lido Moisés, a lei, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem a Yahweh, então o véu será tirado. Ora, Yahweh é o Espírito. E onde está o Espírito Eterno? Aí há liberdade. É lindo isso. Aonde tem entendimento, tem liberdade. É o que eu falo toda hora, né? É assim, o ministério atrás ali o que eu falei. O entendimento, ele traz justiça. Olha lá o versículo 9. Né? O ministério da justiça, o ministério do Ru, o ministério do entendimento. E outra coisa muito linda, os filhos da luz. Né? Você vê que eles não conseguiam olhar para o rosto de Mehushua porque ele tinha luz no rosto. Vamos falar assim, luz. Né? Você não consegue olhar, ele tinha que cobrir o rosto. E você vê que os filhos da luz o sinal dos filhos da luz é um sinal diurno. O sol, a virgem está vestida com sol, com luz. Você não consegue ver o sinal porque tem luz. Só consegue ver o sinal quem tira o véu, quem tem entendimento. Aí sabe que tem um sinal ali atrás do sol. Aquilo que eu falei num ponto lá atrás desse trabalho, né? Tá vendo, irmão? Que coisa espetacular, viu? Nossa. Continue. Exatamente. Não, exatamente. E aqui agora a gente temos também aqui a conversa de Nicodemos, né? Nicodemos e a da mulher do poço. Então a gente tá falando que você tem que discernir tudo no Espírito para poder receber o Consolador, para receber esse que é deixado, que é enviado, que ensina de todas as coisas, que capacita de todas as coisas, que convence do pecado, da justiça, do juízo. E como é que funciona a adoração? Fernando, capítulo 4 de João 4:23. João 4:23. Porque a carta de João, ela não é boa, né? Não vamos esquecer que ela não é boa. Claro que eu tô falando de forma sarcástica isso, porque é o que eu ouvi de várias pessoas, tá certo? Então aqui, ó. Vou pegar do 22. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação virus e ao Rudem do judeu, da tribo de Judá, de uma tribo só, é o Messias, e ao Rushua. Olha 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros
adorarão o Pai. De que jeito, hein? Se não tem o Espírito, se o Espírito não existe. Se o Espírito é uma invenção de Roma, e não Roma que copiou, plagiou, que fez essa imitação. Entendam, gente, Roma é o ladrão da herança. Não. Roma matou o Messias para poder pegar para eles a herança. Vocês têm que discernir isso no entendimento. Leva para o entendimento para vocês entenderem. Pronto, é isso. Aí, o 23 aqui, né? Os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se é espírito, por sua vez, é verdade. É no entendimento que o Espírito capacita, porque o Pai procura os que tais assim o adorem. Porque Yahweh é Espírito. Ué, mas ele não é um cara, daí eu tenho um outro cara que é o filho dele. Não, os três são um. Os três são um, cara. Os três são um, que por sua vez se divide entre o povo em forma de Hu e de Shuá, porque essa era a ideia dele, essa família, ele vai... Shaul fala em Romanos 8:29 que Yahushua é só o primeiro de muitos irmãos. Ele vai trazer muitos irmãos à glória. Está escrito lá, leiam lá. É muito lindo isso. Ele vai trazer esse pessoal à glória. Então você vê aqui que a hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito, porque o Pai procura que os que assim o adorem. E ao Espírito, importa que os que adorem em espírito e em verdade. Fernando, você quer desossar isso daí, irmão, por favor? E aí tem o testemunho do nome, né? Como eu coloquei no vídeo, o Pai, Yahweh, procura quem adora ele em Hu, em entendimento, que é Hu, e em verdade, que é o Shua. O Shua é a palavra, a verdade, o Messias. Aí, como você falou, a gente olha para o Menorá, a gente vê isso conectado pela espinha. Conectado pela espinha, porque no Menorá tem os três, tá lá. O Pai, a manifestação física do Pai, que é o Filho, que é um só, né, já é um só por si só, tá? É o mesmo ser, e a conexão dos dois é justamente o entendimento, é o que forma o corpo, é o que dá a mobilidade ao corpo, é o entendimento. É aquilo que eu gosto de fazer o exemplo. Você tem, quando você cria alguma coisa, eu vou lá, eu desenho uma máquina para fazer alguma coisa, eu primeiro crio ela no meu entendimento, depois eu transfiro aquilo para a realidade, né? Entendeu? É isso que é o entendimento, sabe? É lindo, é muito lindo, é muito lindo. Então ele quer aqueles que o Eterno procura aqueles engenheiros do entendimento, né? Que pega que quer saber o espírito. A gente mesmo usa o termo espírito da coisa. Você entender o espírito da coisa, que é isso que ele quer. Ele quer que você entenda o espírito da coisa, das coisas dele. Para adorar ele, né? É só em exato, é assim que você adora ele. Você adora quando você entende o espírito da coisa, quando você entende a verdade, que é Yahushua. Você vê que é tudo uma parábola, né? A gente fala do Hu, mas daqui a pouco o Hu já é Yahushua, o nome completo. E daqui a pouco o Hu já é só Yahweh. Ele mesmo fala nesse próprio texto: Deus é Espírito, Yahweh é Hu. Quer dizer, aí você vê que daqui a pouco o Hu é Shua, porque quando o Lial entrega a capa para o Shua, aí o Hu já vira Shua, né, que é a multidão. Quer dizer, é um plano parabólico, sabe? É um plano totalmente parabólico, é tudo fechando num corpo único. Numa mentalidade só, né? Num espírito só. É a mente de Yahushua, como o Shaul falou. Nós temos que ter a mente de Yahushua. Por isso que eu digo para as pessoas, a cabeça. Quem que é onde que fica a mente da pessoa? O cérebro, na cabeça. Nós temos que olhar para a cabeça, não olhar para imagens do YouTube de pessoas, fotos nas miniaturas, né? Que tem muita gente que gosta de mostrar a cara, né? Ficar mostrando a cara desse jeito. Então você vê, a cabeça é que tem que ser evidenciada. E a cabeça, ela é Hu, e a cabeça, ela é Yao, é tudo. Cara, isso é muito lindo, viu, meu irmão? É por isso, Fernando, que para você poder adorar o Eterno, Shaul, ele explica melhor isso. As coisas espirituais só se discernem de forma espiritual. Como é que você faz para adorar o Eterno? É procurando discernir as coisas no âmbito espiritual, no nível espiritual. Tá certo? É lindo isso aqui, e de fato quem tem que ficar em evidência é a cabeça, e é o Yahushua, né? Porque esse negócio aí, o pessoal tá, se você pega esse pessoal aí, muitos, gente,
Muitos. A última coisa que a gente tá fazendo aqui é mandar uma mensagem aqui pra pessoa aqui. E se também mandar indireta pra nós, não dá nada, porque pra mim não faz diferença nenhuma. Pode mandar à vontade. Mas se você botar na ponta da caneta, as pessoas estão fazendo exatamente o que elas condenam em Mateus 23. Estão fazendo de novo, porque os caras estão saindo do lado do templo e estão elegendo para ser líder. O Timóteo fala, né? Timóteo, se não me engano, né? Vão eleger para ser líderes. Não é para eleger líder nenhum. Por mais que esse cara esteja falando coisas boas, não é para eleger líder. Não é para eleger o Fernando, nem o Eric, nem ninguém. Exatamente. Porque o líder é o Yahushua. O líder é o Yahushua. Se não fosse por Yahushua, a gente não saberia de nada disso. Exatamente. É isso que Exato, entendam isso. E é o Yahushua que deu isso tudo, essa informação, tudo que a gente tem até hoje, que a gente colheu. Não fosse ele, você não tinha nada. Como é que você vai eleger um ser humano para ser teu líder? Que absurdo é esse? Vai eleger a criatura para ser teu líder, não o criador. Meu, isso tá até escrito assim, desse jeito, né? E se você gosta de líder, espere para ir atrás dos 154 mil. Tá certo? E pedir às vezes pra ele, se você gosta de líder. Se você não gosta de líder, você tá entendendo o que nós estamos falando aqui, eu quero entender, eu faço votos, eu espero em Yahushua que você seja dos 154 mil. E se eu não for, eu vou ir atrás de você que tá me ouvindo agora. Espere ser eleitos. Espere eles serem eleitos, aparecerem, né? Eleitos como... eles. Aí você vai ter aí que sim existe o conselho de você ouvir eles, né? Aí sim, aí tudo bem, aí existe um conselho. Mas enquanto eles não forem manifestos, que aí que o Eterno vai manifestar eles, né? Aí não adianta. Não adianta, você não tem que seguir ninguém, você tem que seguir só Yahushua por enquanto, só a cabeça. Então, e o papo todo aqui, a gente tá falando tudo aqui, porque não pode blasfemar contra o Espírito, não pode diminuir o Espírito, não pode acabar com o Espírito. Você tem que entender que Yahweh é Espírito, ele é entendimento, ele é o Hu, ele é o Shuá também, porque ele vai passando de mão em mão, porque ele é tão grande e tão glorioso que ele se divide em Yah, em Hu e em Shuá. Tá certo? É absurdo isso, irmãos, eu entendo, mas entendam isso. Discernam isso de forma espiritual. Adorem Yahweh Espírito, que o Fernando acabou de ler e explicou já no vídeo anterior da mulher. E agora, se você quer entender isso, irmãos, eu quero convidar os irmãos a entender isso. Eu quero convidar cada um de vocês a fazer uma coisa bem legal junto comigo e com o Fernando. E junto com o bebê. Se a gente é o bebê, a gente vai nascer junto com o bebê. A nascer de novo. E isso nos é explicado em Yahuhanan 3. De novo, o Yahuhanan. Porque usam na conveniência e na inconveniência não usam Yahuhanan. Então vamos lá para capítulo 3 de João. E Yahushua respondeu-lhe e disse-lhe, é o Nicodemos, ele estava conversando com o Nicodemos ali, né? Na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, aquele que não virar um bebê, o Fernando não falou ali do bebê, nós não lemos aqui a história do bebê, uma criança que é colocado entre o povo e ele. Exato. E porque você tem que entender aquele bebê e seguir aquele bebê. Não seguir, mas entender aquele bebê, porque aquele bebê é entendimento. É o Hu conectando o Yah ao Shuá, que é o povo, a multidão. Não é verdade? Então é importante. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Yah, aquele que não nascer. 4. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar nascer do ventre de sua mãe e nascer? Ele é agarrado com o físico. Ele tá agarrado no físico. Ele não entendeu. Olha os 5 que pancada. E Yahushua respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito. Bom, nós falamos aqui português. Água, ó, toma um gole da água aqui, ó, tomei. Nós temos o Espírito, ó, o Espírito. Não. Gente, vamos falar em hebraico agora? Vamos falar em hebraico? Vamos falar do nome do nosso Salvador Yahushua? Aquele que não nascia do Hu e do Shuá. Porque Nicodemos sabia de Yahu, porque na época o nome de Yahu ainda não era blasfemado. Era proibido de falar, mas não era blasfemado. No entanto, que o nome de Yahu, dele era Yahushua. E dos 12 apóstolos tinha Yahu em praticamente todos os apóstolos. Você então sabe o que eu gosto muito nesse texto? Uma coisa bonita que tem aí.
a água primeiro, depois o espírito. Ele põe na ordem, mesmo que no nome tá depois, né, por causa do plano de salvação, que é nas colheitas. Aí, como o nascimento do ventre é o primeiro que a mulher tem, ele coloca primeiro. Nossa, verdade. Espetacular. Depois que vem o nascimento da luz, cara. O nascimento da luz é o segundo. Exatamente. Então, olha que interessante. Daí o pessoal fala que é batismo físico isso. Não, amado, você tem que cair na água, que é o Messias. Que a água da vida é ele. Eu sou a água. Você tem que cair nele. Se eu vou tomar um banho ali, Fernando, vou no chuveiro ali e você vai me batizar ali. Beleza, Fernando? Tá bom? Ó, eu te batizo no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito. É pra batizar no nome de Yahushua. Nome de Yah, o Pai. O Hu, o Espírito. E o Filho, o Shua. Era pra fazer isso. E Yahushua respondeu, na verdade, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do Eterno. O que é nascido da carne é carne. Ele tá separando aqui. O que é nascido do Espírito, do entendimento, é entendimento. Exato. E o nascimento da carne qual que é? É o nascimento que você nasce da tua mãe. Sim. É o que você nasce da bolsa do líquido amniótico, da água que tem dentro da bolsa da mulher. Você vê, aí você vira carne, homem carnal. Pois é. Depois você pode se tornar homem do entendimento, homem espiritual. Todo mundo fala isso a vida inteira. 144.007, não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Os chineses, eles têm um ditado que você é assim: você precisa esvaziar o copo para poder encher o copo. Ou seja, tudo que você sabe, você tem que esvaziar de tudo que você sabe e pedir entendimento do alto para poder entender tudo de novo. Então, para você entender que você não pode blasfemar do Espírito, que você tem que se tornar Espírito também, você precisa nascer de novo. Você tem que esvaziar tudo que você sabe da religião ou das coisas que falam por aí e nascer do zero, amados. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Tá aqui no 7, necessário vos é nascer de novo, para você ser Espírito, amados. Para você ter um entendimento espiritual, você precisa nascer de novo. Eu entendo que eu tenha nascido de novo, porque eu não sigo a ninguém a não ser Yahushua. Coisas espirituais eu discerno espiritualmente. Como eu já falei aqui, eu não tô seguindo o Fernando, nem o Fernando, muito menos o Fernando me seguindo. É de igual para igual que a gente tá fazendo, é de igual para igual que nós estamos filtrando essa informação pro resto do corpo. Nós estamos filtrando, esse é o trabalho dos rins, né? Eu já comentei, fiz a brincadeira ali, mas é conveniente, porque o rim, ele passa a água e também passa o sangue, tá certo? A água que é o Shuá e o sangue que vai ser pisado depois lá, eles vão se aproveitar também desse entendimento que nós estamos tendo aqui agora, tá certo? Olha o 8, o vento assopra onde quer. Daí que é importante, o Yahushua, ele profetizou aqui no ministério do vento, que é o Espírito, que é o bebê, que é a criança, que é a menorá, que é o Pentecostes, que é o meio. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Tem que nascer do Espírito, do entendimento, da compreensão, do Hu. O Hu do Eterno é tão glorioso, é tão massivo, é tão poderoso que ele vai, que ele se torna gente para completar a coluna, a própria festa do Pentecoste. Olhe para Menorá, olha para a coluna humana. Se a cabeça tem algum valor sem a coluna, ele falou que é a coluna do templo. Lá, daí a gente volta, retoma ao início aqui, nós falamos Apocalipse 21 e 22. Eu não vi templo. O templo era o próprio corpo de Yahushua. Isso é bom para as pessoas verem a honra, né, Eric? Uhum. Isso é bom para as pessoas verem a honra que o Eterno tá querendo dar pro homem, cara. Olha que coisa. Ele vai dar um pedacinho dele para cada um, né? Observe isso. Olha a honra que ele tá dando pro homem, cara. Pro homem, pro ser humano. Se ele for alcançar essa, digamos assim, essa porta, né? Como ele falou lá na carta de Filadélfia, que ele é a porta, né? Ele na verdade, ele colocou a porta aberta na nossa frente, mas depois ele, em outras passagens, ele diz que ele é a porta das ovelhas, né? E eu amparo o que você está falando, Fernando, continuando lendo aqui Hebreus 2, que eu já li. Aqui, quando você fala aqui, ó, porque nós não falamos antes, sujeitou o mundo futuro do que falamos, mas certo testificou alguém dizendo que é o homem para que eu te lembres. Ele se lembrou dos homens, ou filho do homem para que eu o visites. Ele vai visitar a gente de que forma? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória
e honra o Coroace. Ou seja, ele entregou o próprio, todo o poder dele a homens. A cabeça sendo de Yahushua. Mas como ele é amoroso, ele também entrega um pouquinho para cada um. Para ser templo. Exato. O templo do Eric é esse aqui, esse corpo aqui. Lá nós temos o templo do próprio Yao. Yao vai dar um pouquinho para cada um. É disso que eu estou falando aqui. E a gente sugere, a gente tá entendendo, a gente tá buscando entender aqui com os irmãos, que isso vai acontecer 40 dias antes desse bebê vazar. Aqui em terra. E esse bebê vai poder fazer milagres e maravilhas no Pentecostes, que vai acontecer no verdadeiro, que vai ser glorioso, e vocês vão continuar. Exato. E esses 40 dias, a gente respalda no que os 40 dias? No fato de que o próprio Ulial cumpriu 40 dias caminhando na terra, né, antes de subir. Não é verdade? Sim. E o Ruxa também andou 40 dias na terra antes de subir. Mas a da lei, né, Fernando? A lei, Moisés legislou bem. O que o Barnabé falou lá. Exato. A lei tá de pé disso. E eu fiz isso 2 vezes. Por que o corpo não cumpriria, né? Por que o Messias vai fazer sendo que ele fez, sendo a cabeça, ele ministrou esses 40 dias, por que o resto do corpo não ministraria 40 dias? Não faria sentido se não acontecesse dessa forma. Não faria sentido. É isso que é interessante, né? Sim. Então a mensagem aqui, ela praticamente termina nesse esquema aqui do Nicodemos, né? Irmãos, pra você entender todas essas coisas, irmãos, tem que nascer do zero. Joga fora tudo que você entendeu até agora e procura voltar do zero. Procure nascer de novo. Pra adorar o Eterno em espírito, como a mulher do poço. Pra você nunca mais blasfemar do espírito. Pra você entender que ele é o Consolador, que ele manda essas mensagens pra gente como um Consolador. Tá certo? Porque é o seguinte, amados. A gente tá praticamente encerrando aqui. E a escritura é bem clara. Eu quero que os irmãos vão para o Apocalipse comigo. Apocalipse 3:3. Vamos dar uma olhadinha lá? Deixa eu ver se é isso mesmo. Fala o seguinte: lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, se não vigiares. Virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que te virei. Quando ele fala lá em Paulo que nós somos filhos da luz, que nós sabemos da hora que ele vai vir, é uma coisa. Ele está falando praticamente da mesma coisa aqui. Capítulo 3, tá? Não esqueçam. E se não vigiares, vai ser vigiar do espírito, ficar acordado, ficar prestando atenção. Não, isso vai vigiar para o bandido físico do vinho, né? Mas, sobre ti, eu virei como um ladrão, e não saberás a hora que a te virei. Tá certo? Então você tem que ficar vigiando, você tem que ficar prestando atenção, tá certo? O Fernando quer. Seria legal o Fernando até falar da alegoria do ladrão do templo, né, Fernando? No templo, o altar tinha que estar sempre aceso, né? No templo antigo. Não no templo no nós, né? Mas no antigo já tinha essa alegoria que a gente tem que estar com a chama, né? O fogo ele é o entendimento. É o entendimento, o vento também representa o Ru e o fogo representa o Ru. Um alimenta o outro. Então você veja que, no caso, o fogo não podia se apagar e tinha que ficar sempre alguém vigiando. Sempre um sacerdote vigiava aquela chama. Então o que acontecia? Geralmente no turno da noite tinha aqueles que dormiam, né, que não vigiavam a noite inteira, ficavam dormindo, eles não ficavam acordados vigiando. E aí o capitão do templo vinha, quando pegava a pessoa dormindo, ele tocava fogo nas vestes da pessoa, tá? E ele acordava com a roupa em chamas. Assim, aquele sacerdote, ele acordava com a roupa em chamas, porque ele era pego dormindo, ele era pego como um ladrão. Entende a associação de pego como um ladrão que o Yahushua fez quando ele falou isso daí? Ele estava associando justamente com as prefigurações da lei. Então o ladrão na noite que eles falam é o capitão do templo. Era um apelido que o capitão do templo tinha, ladrão na noite, porque ele vinha de noite e tocava fogo na roupa de quem estava dormindo. Se você tivesse acordado, você via ele vindo, né? É como tem, por exemplo, numa guarda noturna, um soldado no exército. Quem já serviu sabe o que eu estou falando. Se você é pego dormindo, você está ferrado, entendeu? Então é aquela coisa, ali a lei mandava tocar fogo na roupa da pessoa. Aí o que acontecia? Ele era obrigado a tirar a roupa rápido, para não se queimar, né?
e aí aparecia a nudez dele, vamos dizer assim, a nudez ficava exposta, sabe? Então é uma boa prefiguração para a gente associar, por exemplo. Você repare que quando dadas essas cartas às igrejas, 7 igrejas, logo após a visão daqueles 7 candeeiros com o homem em pé no meio, né, como a gente falou no início, representando a coluna, que é o entendimento, que é Yahushua, que é Yah, e tudo se fecha numa parábola de qualquer forma, né? Yahushua, ele é o entendimento, Yah é o entendimento, Shua é entendimento. Você não tem Shua sem entendimento, você não se salva sem entendimento, né? A água, ela lava para que você tenha entendimento. Então tudo se fecha. Quando tem essa mensagem do Apocalipse, dos 7 candeeiros, em seguida começa as mensagens, né? Inclusive esse ser que é visto no candeeiro, ele está sem as pedras, já falei no início. Porque aí então ele começa a mensagem para as igrejas. E no fim de cada carta, o que ele fala? Ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Como não existe a questão Espírito, se está em todos os textos praticamente que você lê, né? Então você tem: ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ouçam o que o entendimento diz às igrejas. O entendimento ensina, diz às igrejas. E você veja que de todas elas, então o que acontece? A gente tem aquela visão daquele ser de pé entre 7 candeeiros. Ele está no meio. Assim como o Yahushua na parábola, né? Ele diz aos discípulos, ele pega um menino e coloca no meio, ó, o filho varão, ele coloca no meio o menino e fala que se você não for como esse menino, né, você não vai entrar no reino. Esse homem está de pé no meio, do mesmo jeito, só que o peitoral não tem as pedras. É interessante isso. E a gente vê o sumo sacerdote, ele tem as pedras. Então a gente tem que procurar as pedras nessas 7 cartas que estão logo depois, elas vão estar ali. E você lendo as 7 cartas, você só encontra essas pedras aonde? Na carta de Filadélfia. É a única que você vê que se encaixa, porque ali é dito que ali está a coluna. Ele fará a coluna do templo, a carta de Filadélfia. Entendeu? É muito interessante. Então eu digo para vocês, ouçam o que o Espírito, o que o entendimento, o que o Ru, o que o dízimo, o dízimo da cevada, tá? O que os 144 mil, o que é o Yahushua, que tudo é a mesma coisa, tudo o mesmo entendimento. Ouçam o que todos esses, que é o Ru, que é o entendimento, diz às igrejas. Dizem. É muito. Quando você entende isso, irmão, é espetacular, sabe? Eu queria deixar isso bem frisado, sabe, irmão? É isso aí. Fica à vontade, Fernando. Não fica. Isso aí Não, mas é isso aí. É o que eu queria dizer agora no momento. Então ali você vê que. Você reparou como tudo se amarra, sabe? Tudo. É uma parábola, né? O Yahushua, ele trabalha com parábola. Vai ver, a gente está em cima de uma parábola em 3 dimensões, né? Isso tudo está acontecendo em cima de uma parábola 3D, né? Então, que é onde a gente está agora, o nosso planeta. Então você vê que é espetacular como as coisas se amarram, né? Você olha, você começa a ver que tudo gira em torno do mesmo plano, do mesmo nome, né? Do mesmo plano de salvação, né? Em cima do filho varão. Você vê, é incrível o fato desse ser estar de pé no meio de 7 candeeiros, e a gente vê ele colocando a criança no meio, entre ele e os discípulos, né? Tem que estar no meio, é um entendimento que une os discípulos a mim e ao Yahushua, né? É lindo, né, irmão? Não tem como... É muito lindo, Fernando. Então é isso. E assim, né, Fernando, uma coisa que é importante, né, a gente ver, não esquecer de frisar, né? Não esquecer o que o Ru diz ao Shua, né? Que o Shua é a água, o povo, a igreja, né? Não esquecer, não deixar isso virar uma como é que eu posso falar assim, cair em ouvidos, entrar por um ouvido e sair pelo outro, né? Esse negócio com relação a entender o espírito, né? A gente tá praticamente fechando esse assunto aqui, irmão. A gente tem mais uns próximos pra falar, fim já. Uhum. Mas que foi extenso, né? Como podem ver, a gente gravou em 2 dias. A gente começou hoje às 9 da manhã e já é quase 1 da tarde, já praticamente. E a gente está falando ainda, isso do dia 2 de janeiro, como eu falei para vocês no início do trabalho. Foi no dia 1º de janeiro que a gente começou.
né? E já são horas e horas de trabalho em cima disso aí, né? 2 dias, praticamente um dia de trabalho, né? No entanto, eu tinha que trabalhar hoje, eu ia dar mas eu, pelo misericórdia do Eterno, deu certo de eu não precisar trabalhar para poder fazer esse trabalho aqui com o irmão Fernando. E assim, não mudando de assunto, mas não esquecer então, amados, o que a gente tá falando aqui o tempo todo, para fechar, né? Que o propósito do trabalho é tentar localizar quem é o bebê, né? Que aparentemente encaixa com Filadélfia, que é o 144.000, que é a coluna do templo, que é a coluna da menorá, que é as virgens, né? Que vai repetir a mesma sequência, já repetida por Enoque, Ulial, de uma forma linda, com o Ulial ainda tem o detalhe que, do Ushua, né? Do próprio Yahushua, que cumpriu por 2 vezes 40 dias de ficar fazendo milagres e maravilhas. Tá certo, irmãos? Então é isso que a gente quer mostrar para os irmãos. Tá? Não esqueçam disso. Agora, outra coisa que eu queria falar com o irmão Fernando é que, assim, a gente não pode falar, a gente não tem certeza de nada, é muito perigoso a gente falar, porque não foi dado esse entendimento a nós. Mas como a gente falou em um ponto do nosso trabalho aqui, que não é mais um vídeo, né, Fernando? É um trabalho que serão vários vídeos, né? A gente falou que a gente não é igual o pessoal que muitas vezes ignora um trabalho da gente. A gente assiste o trabalho de todo mundo. E quando a gente fala de todo mundo, é de todo mundo. Tanto dentro quanto fora do Brasil, irmão Fernando. A gente analisa tudo e retém o que for bom. Analisa tudo. Analisa tudo, amados. Tá certo? Então, não tem esse negócio de a gente não vem com a gente procura não ter essa arrogância. É o contrário, né, Fernando? Porque se você vê pelas visualizações do teu canal e do meu, você vê que o pessoal não assiste. Na verdade, o pessoal não assiste, Fernando, porque é o seguinte: quem assiste, na verdade, são aqueles irmãos muito assim, que não é fiel a nós, mas é fiel ao entendimento que a gente fala. Na verdade, é fiel ao espírito que a gente tem, que tem o mesmo espírito que nós. Então você que está ouvindo agora aí, de forma alguma, ouse pensar que o Eric e o Fernando são melhores. Não é isso. Porque nós estamos falando o que vocês já sabem. Nós estamos só falando uma coisa que já está dentro de vocês. Tá certo? E como a gente não aparece com muita frequência aqui, que a gente não dá as caras aqui direto, né? O Fernando faz tempo, acho que o Fernando vai fazer quase um ano que eu fazer vídeo. Eu faz uns 4, 5 meses que eu não faço vídeo também, não faço trabalho nenhum. A última vez que eu vim falar alguma coisa aqui foi nas possibilidades aqui os irmãos analisarem o Jared Kushner. Eu fiz um trabalho sobre a cevada, me desculpem. Eu fiz um trabalho sobre a cevada e mais ou menos é isso que eu queria falar com os irmãos agora, né? Ver o ponto a análise do Fernando também, porque nós não tivemos esse espírito ainda, nós não tivemos esse entendimento ainda. Nós não paramos para focar nisso ainda. A gente gastou muito pouca energia, né? A gente talvez não pediu o Eterno o suficiente um esclarecimento sobre isso. Mas é incrível, né? Como as coisas estão se aproximando e todo o calendário, né? Vai estourar, né, Fernando? Todo o calendário espiritual que a gente tem noção baseado em sombras, e não só isso, mas com relação também a besta sobre tudo, né? Exato, a gente tem um fechamento de... a gente tem um fechamento de 6.000 anos, provavelmente em 6.000 anos, né? Pelas contas que são feitas. O vídeo nem é meu, tem um vídeo no meu canal falando disso. Quantos anos nós estamos desde a criação de Adão? Fechando aí lá por 2024, né? 6.000 anos. A gente tem os 73 anos da fundação do Estado de Israel, que é uma sombra da fundação da nova nação que está para vir, né? Fechando agora em 15 de Nissan desse ano de 2020, né? 15 de Nissan no nosso ano gregoriano, 2020, que vai ser em abril. E a gente sabe muito bem que de 73 para 80 são 7 anos. A gente sabe muito bem que são 7 anos para o fim. Então a gente tem que ficar muito atento aos tempos, que os tempos estão se afunilando de um jeito absurdo e muito rápido. E aquela promessa do dízimo está sendo cumprida, está sendo derramada muita bênção, muito entendimento sem medida. A chuva está caindo, né? E preenchendo bastante a taça com entendimento. E, inclusive está derramando, né? A gente até ficou assim, com aquela sensação de cabeça explodindo aqui, com tanta informação que a gente conseguiu perceber nesse entendimento que a gente passou para vocês hoje aí, né?
Então, o tempo está afunilado. A gente tem, eu até vou citar aqui algumas coisas rápidas. A gente tem uma profecia da destruição de Damasco, né? Que está relatado na Bíblia, se não me engano, no livro de Isaías. E Damasco está destruída, né? Damasco estava pujante em 2013 e destruída em 2014, e está destruída até o momento, né, por causa da guerra na Síria. É uma profecia que se cumpriu à risca. A gente tem a seca do rio Eufrates, preparando o caminho para os reis do Oriente. O rio Eufrates está praticamente seco, né? É outra profecia que anuncia o fim, né? A gente tem a questão do Mar Morto está ficando adocicado. Eu quero que vocês pesquisem sobre o Mar Morto ficando doce, os bolainos do Mar Morto. Pesquisem, profecia de Ezequiel, Kozokiu se cumprindo, né, que todas as profecias anunciando os últimos dias, tá? É um afunilamento dos tempos que a gente está tendo, né? A gente tem várias profecias, tem profecias fora da Bíblia, inclusive, profecia de Malaquias se cumprindo, São Malaquias lá, que fala do último Papa. A gente tem várias coisas fora se cumprindo, né? A profecia no caso de Judá ben Samuel, né? Dos jubileus. Então é um afunilamento total, tá? De todos os tempos, né? E eu até queria assim encerrar aqui o trabalho, né? Eu já vou dar minhas despedidas aqui, deixando aqui um texto muito interessante para confirmar tudo. A gente falou tanto aqui da questão do RU, do entendimento do 144 ser uma coisa só do dízimo, está se tratando disso, né? Por isso tanto valor que o Eterno dá ao dízimo, por ser o seu dízimo, ser a sua parte do povo como sacerdócio real, né? Que vão receber coroas para reinar, entendeu? Citando um texto de um livro apócrifo chamado Livro de Abraão, tá? No capítulo 2, no verso 7 do livro de Abraão, onde ele diz que ele faz do fogo e do vento a sua carruagem. Olha que coisa impressionante. O fogo e o vento são os elementos do RU, do entendimento. Naquele cartaz que eu montei com os 4 elementos, formando o 5º elemento, que é o amor, na forma de Yahushua, né? Forma física de Yahushua. É por isso que Shaul fala que não adianta ter nada se você não tem o amor, né? E no fim é tudo uma parábola, né? Tudo vira em cima de Yahushua, não tem como fugir dele, né? Então eu faço do fogo e do vento a minha carruagem. E perceba que foi exatamente numa carruagem de fogo, né, que Ulial subiu, né, para confirmar as palavras de Abraham, né? E Ulial embarca numa carruagem de fogo e ele joga o vento, né, na forma da capa para Ulshua, né? E com isso, com essa coisa linda do entendimento, eu fecho o vídeo aqui e peço que vocês analisem isso tudo com muito carinho, tá? Com muita atenção, analisem tudo, retê o que for bom para vocês aí. E eu espero que a gente tenha adicionado alguma coisa para deixar vocês mais felizes aí a respeito dos tempos que a gente vive, né? Porque realmente é uma coisa muito, muito bonita que foi apresentado hoje. É absurdo, a gente aqui ficou muito emocionado, muitos dias derramamos lágrimas, tudo com o que a gente viu, né? E tudo indica que o entendimento é mais do que correto, né? Pela aparência que a gente vê das coisas se encaixando aqui, tá? Então eu fecho com esse texto, né? Faço do fogo e do vento a minha carruagem, que é o RU, que é o entendimento, é o que me une com o reino dos céus, né? O que me faz que pode ser que um dia me torne filho da luz. Tomara que eu esteja encaixado nisso, né? Mas repito de novo as palavras de Yahushua, que seja feita a vontade do Pai e não a minha, né? A vontade dele e não a minha. Afasta de mim o cálice de estar aqui nessa terra, mas que seja feita a vontade dele e não a minha, né? O desejo a gente tem, tá? Então eu dou um abraço a todos e eu vou deixar o Eric, se ele quiser acrescentar mais alguma coisa ou quiser falar mais alguma coisa, né, para ele fechar o dele aí também. E deu, eu acho que a gente queria passar, a gente passou, né? É isso aí, né? A gente passou e de certo ponto de vista, muito melhor do que a gente podia imaginar, né? Muita coisa que apareceu do nada, de repente caiu no nosso colo, a gente foi descrevendo aqui, né? E assim, como eu tava falando, né? A gente assiste todo mundo, e quando a gente fala que é todo mundo mesmo. E tem muita gente falando por aí sobre a possibilidade da gente agora, nessa Páscoa de 2020, alguma coisa acontecer. Porque é Nissan.
Porque todos nós nos confundimos. Vocês podem olhar o meu trabalho que eu fiz ali sobre a confusão que houve a festa de trombetas, porque ela acontece várias vezes. Isso acontece em várias camadas, né, em várias situações. Então todo mundo tá falando, e eu creio nessas pessoas. Por mais que as pessoas não creiam nas coisas, muitas vezes nas coisas que a gente fala, porque qual que é a bandeira de todos os vídeos do Eric e todos os vídeos do Fernando? O nome de Yahushua. Tudo é o nome, tudo é o nome. Muitas dessas pessoas falam que não, Jesus não é que é o Yeshua, ou que é o Yahushua, ou que é e outros nomes que existem por aí, né? Então falam 500 nomes por aí e tal, mas falam coisas maravilhosas. Falam coisas incríveis. O Eterno, ele perdoa se as pessoas não sabem o que a gente sabe, não tem visto, não tem buscado como a gente tem buscado as coisas nessas análises. Eu acho que o Eterno, ele dá o entendimento para todo mundo. E ele separa, né? Ele dá um pouquinho para cada um conforme a vontade dele. Então ninguém tá falando aqui que nós somos os eleitos que tem o Espírito do Eterno. Não é isso. A gente acha que essas pessoas também têm, falam coisas maravilosas. E essas pessoas estão falando que agora é na Páscoa. E eu creio, eu definitivamente creio. Tudo tá apontando de fato para Nissan. Né? Tudo tá apontando para esse Nissan que vem agora aí, porque é a época da colheita. Né? Se você pega aquele cartazinho ali das colheitas ali, você vê que antes de vir a colheita tem que vir uma chuva, um chuvão. E eu entendo de coração o que a gente tá, eu e o Fernando estão fazendo. Sabe quando vai chover e começa a cair aquelas primeiras gotas de chuva? Eu entendo que é isso, aquelas gotonas de chuva que tá caindo assim pesadona, você tá vendo se cair assim, para vir a chuva, porque vai vir uma coisa muito grande que vai acontecer agora, um chuvão mesmo, sabe? Então eu creio que de fato vai acontecer uma coisa na Páscoa, um monte de cálculo de vários irmãos por aí fazendo essas análises aí. E eu creio, eu sinceramente creio, eu tenho certeza que o Fernando também crê, a gente já conversou muito disso, né, por trás das conversas aqui, né? Sim, eu tenho muita emuná nisso aí, irmão. Muita emuná, muita fé. Eu creio mesmo, de fato, de forma alguma que eu vou blasfemar contra o espírito, contra o entendimento dos irmãos. Quem sou eu para fazer uma coisa dessa? Tá? Então eu creio, eu de fato estou esperando, eu quero deixar aqui no meu nome, em nome do Fernando, um grande agradecimento a todos os irmãos que falam, independente de falar da forma que a gente fala, que é essencial que fale que a verdade, ela vai aparecer. Se nós estamos certos do que nós estamos falando aqui, vocês vão saber a verdade. É porque o ministério de vocês não é esse ainda. É porque o ministério de vocês talvez seja o Shuá. Talvez o nosso ministério também seja o Shuá. Mas quando os 154 mil aparecerem, e vai ser num dia, porque a nação vai aparecer num dia, vocês aí, nós agradecem a vocês pela fé que vocês têm, vocês um dia, do nada, vão ter um estralo. E vão acordar e vão fazer coisas muito mais maravilhosas ainda que os próprios 144 mil. Então eu quero deixar esse agradecimento aí, não deixar de emunar jamais. De forma alguma, como eu já falei, eu ouso blasfemar do entendimento dos irmãos, do espírito dos irmãos. E que Yahurim, na pessoa de Yahushua, ele abençoe vocês, que faça chover bênçãos sem medidas e que floresça a plantação de vocês, de forma que vocês não tenham nem espaço para pôr também. Assim como eu e o Fernando estão explodindo, né? A gente tá transbordando sem ter local para onde ir, tudo que a gente tá transbordando, né? E que vocês também não tenham local para estocar todo o entendimento. E que se vai quebrar esse YouTube com todo o entendimento que vocês vão ter ainda, que nós também, conforme for tendo aí, conforme for a vontade de Yahweh. Então eu agradeço a todos os irmãos aí, deixo esse abraço com todo mundo aí. E pra mim é isso, Fernando. Um abraço a todos e encerramos aqui então. Para que Yahweh, na pessoa do seu filho Yahushua, né, através do seu entendimento, guie todos vocês aí. Através do entendimento que ele derramar sobre vocês, porque as chuvas tardias estão caindo já. Estão começando a cair. Eu creio nisso, sabe? Eu creio muito nisso. Sim. Analisando friamente aqui o processo das coisas, eu creio que é isso aí que está acontecendo. E se tudo der certo, nós nos vemos em Nissan, né? Agora, nessa fase. Vamos ver, né? Se tudo der certo. Aí você vê, né? As chuvas, né, prometidas lá no Malaquias 3, né? Malaquias 3, né? É isso aí, é o que está caindo. Eu creio nisso, né? É isso aí, irmão. Fernando, aquele abraço, obrigado aí e até a próxima. Até a próxima. Abração a todos.